Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao Sustain Talks. Hoje estamos no nosso episódio número 16, no qual a gente vai falar da força das águas, como a conservação sustenta negócios e sociedade. Eu estou aqui com Samuel Barreto, que ele é gerente nacional de água da TNC. Ele vai se apresentar um pouquinho mais, mas primeiro, muito obrigada, Samuel, por aceitar o convite. Samuel é um especialíssimo aí nesse tema de água, tem bastante a ensinar para a gente. E a gente trouxe então o tema de água como um tema muito importante e relevante para os negócios. A gente vê uma série de situações acontecendo, desde falta de água, excesso de água, e hoje vamos falar um pouco. Para a gente começar, como sempre, a gente começa com perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu deixo para o Samuel enquanto ele se apresenta é bacias hidráulicas, né? Da onde vem a água, como funciona esse sistema que traz a água para as nossas casas, para a nossa vida e para as empresas e para os negócios. Obrigada, Samuel. Obrigado, Andressa. Obrigado pelo convite. Agradeço aqui em nome da TNC. É um prazer estar aqui falando com você, com todos que nos assistem nesse momento, ou até mesmo depois pelas redes sociais. Como você disse, né, eu sou biólogo de formação, com especialização na área de água doce, da limnologia, depois com mestrado na área de mais geral, né, de sustentabilidade, pela FIA, que é parte da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Na TNC, eu sou responsável pela área de água e sistemas alimentares, fico baseado aqui em São Paulo. E a TNC, né, é uma The Nature Conservancy, é uma ONG de meio ambiente que está no Brasil já há mais de 30 anos, no mundo em mais de 100 países, uma organização que nasceu nos Estados Unidos há mais de 60 anos, e a nossa visão e missão é conservar as terras e as águas da qual a vida depende, né? E falando em água, que é o tema aqui que hoje nos traz para esse bate-papo, você estava perguntando sobre as bacias hidrográficas. Quando a gente está falando de água, eu acho que é importante, né, trazer essa imagem para todos. Água, o seu planejamento não funciona como outras áreas, até do ponto de vista político, quando a gente tem aquelas divisões administrativas, né? A água não sabe quando sai de uma cidade vai para outra, quando pula de um estado vai para o outro, quando sai de um país e vai para o outro. Então, a unidade básica é a bacia hidrográfica, que é aquela, vamos dizer, a calha do rio da qual os outros rios secundários, terciários, drenam para essa calha principal. Então, para dar alguns exemplos, aqui na região metropolitana de São Paulo, né, o rio Tietê é o principal rio para onde drena a maior parte das águas. Então, do ponto de vista da água, tudo funciona exatamente para o seu melhor funcionamento e planejamento por meio das bacias hidrográficas. E no Brasil, a gente tem uma lei das águas, a primeira lei de água do Brasil é a Lei de São Paulo, a Lei 7663, e a Lei Nacional de 1997. Então, já há um certo tempo que traz alguns fundamentos importantes, interessantes, baseado na lei francesa, onde a bacia hidrográfica, essa unidade de planejamento, ela traz também alguns princípios, né? A água é um bem público, isso é importante citar, e traz também instrumentos de gestão. Esses instrumentos, ele tem a função de organizar esse ordenamento dentro desse território que é a bacia hidrográfica. Para quem está nos assistindo entender melhor, é como se fosse as regras de um condomínio. Quando a gente mora num prédio, não dá para qualquer um fazer o que quer. Tem um estatuto, né? Tem as regras do condomínio. E na bacia é como se fosse também essas regras de bom convívio. Como, por exemplo, o plano de bacia é um dos instrumentos, um dos mais importantes, que é o plano atual e futuro daquela bacia hidrográfica, considerando as suas características, os seus contextos, as demandas de uso, as necessidades de proteção e recuperação. O enquadramento dos corpos d'água, que é o que define a classe de água que vai ter em cada parte daquela bacia. Hoje, no Brasil, a gente tem uma resolução que é definida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução CONAMA 357, que estabelece essas classes de água. Desde classe especial, que é uma água muito boa, por exemplo, dentro de uma estação ecológica, uma reserva biológica, até água de classe 4, que é um rio que eu considero e chamo um rio morto, né? E que a gente deveria ter, a exemplo do plano de transição energética, um plano de transição
para extinguir rios de classe 4 no Brasil, porque isso significa pior qualidade, restrição, não só de uso, mas o comprometimento ambiental. Então, tem esse enquadramento, que é um segundo instrumento, tem a outorga, que é a licença de uso de água. Se você está numa bacia, você não pode usar de qualquer jeito, tem que organizar a água disponível, a capacidade de recarga, a distribuição para os usuários, para a proteção do meio ambiente hoje e no futuro. Tem um sistema de informação, um sistema de monitoramento e a cobrança pelo uso da água. Então, você vê que são instrumentos normatizadores que, no final do dia, prevê uma coisa que, embora complexa, é o desejo de você ter qualidade, água em quantidade e qualidade suficiente hoje e no futuro. Então, essa é a missão quando a gente está falando de bacia hidrográfica, essa organização dentro desse território. Uhum. Esse é às vezes a gente, quando está no negócio, né, a gente às vezes fica um pouco distante disso. A água vem, ou pelo menos em casa até, a água vem, cai na torneira, depois sai pelo ralo, né, e simplesmente desaparece. E aí ter toda essa questão de como ela se conecta, de onde ela vem, eu gosto bastante disso que você fala, a água não tem fronteira, né, e até a gente vê bastante no solo, na pedra, a água tem a capacidade de se infiltrar onde poucas coisas conseguem penetrar, né? Eu gosto bastante de fazer trilha, então em caverna, quando você vê, tem pingo d'água saindo do meio da rocha que a gente nem acredita que é possível, vazamentos em casa, enfim. Aí eu vou trazer um ponto, Samuel, a gente viu agora no Rio Grande do Sul o impacto, né, dessa questão hídrica, então, a gente podia falar de um desbalanço, um desequilíbrio, talvez, mas o quanto essa questão hídrica pode ter na vida das pessoas e dos negócios. E cidades inteiras, ali no caso a gente viu de um tamanho, de proporções que atingiram cidades inteiras. Isso tem um custo, custa vidas, custa dinheiro, não só na hora, mas depois para a recomposição disso. Como é que o equilíbrio de ecossistema e da biodiversidade ele pode ajudar a evitar que esse tipo de situação aconteça ou, pelo menos, minimizar os impactos? Eu acho que esse é um ponto super importante que você traz, Andressa, e está muito presente na memória atual de todos, né? Não só no Brasil, mas especialmente para nós, que está passando, principalmente a população do Rio Grande do Sul, por essa tragédia, esse drama, né? Primeiro, eu acho que, fazendo um paralelo com a seca que nós passamos aqui no estado de São Paulo durante os anos de 2014 e 2015, eu acho que teve um efeito interessante de criar na cabeça das pessoas a importância dos reservatórios. Embora os reservatórios seja a ponta do iceberg, para esse reservatório estar cheio, ele vai depender exatamente da bacia hidrográfica, dos rios menores e da situação com que essa bacia se encontra. No caso do Rio Grande do Sul, que a gente está passando agora, acho que cria um novo entendimento que popularizou de tanto que tem se falado, que são esses extremos climáticos, que é uma outra situação, não mais futura, mas presente. Então, a gente, infelizmente, vai conviver com maior frequência e intensidade desses extremos climáticos. E a gente pode perceber esses extremos exatamente na água, pelo excesso ou pela falta. No Rio Grande do Sul, a gente viu esse excesso. Então, você tem ali naquelas áreas, né, uma planície de inundação, parte dessa planície também muito alterada, ocupada, além, obviamente, de uma chuva devastadora numa quantidade assim sem precedente. Mas tem formas de você equilibrar esse processo. Inclusive, a gente tem um trabalho que mostra que as soluções baseadas na natureza, como a conservação da floresta, a restauração ecológica e outras práticas relacionadas a soluções baseadas em natureza, como proteção de áreas úmidas, elas podem entregar até 37% das respostas aos combates às mudanças climáticas. Então, se a gente tem um ambiente que está completamente alterado, que foi desmatado, que áreas que não deveriam ter sido ocupadas foram ocupadas, a gente vai ter uma consequência. Não que o evento não acontecesse, mas a redução desses impactos poderia ter sido muito maior, especialmente em salvar vidas. Foi o que aconteceu num estudo que foi apresentado numa chuva também muito forte na Serra Fluminense, onde uma análise do Ministério do Meio Ambiente mostrou que se as áreas de preservação permanente tivessem sido mantidas, não é que não haveria deslizamento das encostas, porque ali tem uma parte que é rocha, o solo pesou com a quantidade de água e escorregou.
mas o que seria diferente é que o número de pessoas que teriam perdido a vida teria sido infinitamente menor. Essa é uma primeira questão que a gente pode tratar, salvar vidas. A segunda é entender o planejamento da paisagem. A natureza e essa paisagem tem uma função ecológica, e a gente tem que saber usar essa função ecológica a nosso favor. Né? Na medida que você consegue entender isso, que tem áreas que precisam ser, de fato, protegidas. Por quê? Porque elas cumprem essa função, podem, inclusive, nos ajudar a nos proteger. Inclusive, a manejar o solo menor. Ninguém está falando de deixar de fazer atividade, mas fazer atividade de forma compatível com aquelas características da região. É a mesma coisa quando você começa a fazer um exercício. Se você não tem um treino, não dá para você sair e correr uma maratona, você vai ter problema. Né? Então, se você, com alimentação, se você come de uma forma desregrada, né? Sempre comendo coisas que vão afetar a tua saúde. Se a gente está olhando para o ambiente, para essa bacia hidrográfica, sem considerar essa sua função, as características que ao invés de nos ajudar, você começa a trazer tanto impacto que a gente vai ter uma intensidade exatamente quando acontecem esses extremos climáticos. Então, a busca desse equilíbrio, dessa recomposição daquilo que for possível, e combinar não só soluções de natureza, mas tem lugares que tem tanta alteração que só soluções de natureza já não vai ser mais possível, vai ter que ter uma combinação com aquilo que a gente fala, soluções de infraestrutura verde com soluções de infraestrutura cinza. E para juntar tudo isso, tem um elemento que é o aglutinador desse processo, que é a governança, porque sem isso também a gente não vai conseguir resolver questões que são muito complexas, né? Uhum. Então, Samuel, do que você está falando, a gente tem as questões naturais, então a gente manter paisagens ou preservar paisagens, fazer conservação, a questão de infraestrutura, recuperar isso, a questão de infraestrutura que você trouxe aí como essa parte de infraestrutura cinza, né? Então, assim, como a gente, o que é construído pela humanidade, então como é que a gente pensa nas cidades, nos sistemas de tratamento, de proteção, instalações físicas, e também a questão humana do uso e dessas relações, né? Eu vi 2 vídeos que eu vi, um recente, outro já faz um tempo, que eu gostei bastante. Um mostrava a história da urbanização de São Paulo, da cidade de São Paulo, e contava como as principais avenidas da cidade foram construídas em cima dos leitos de rios. Pega para quem é de São Paulo, 23 de maio, o próprio Vale do Anhangabaú, que é mais conhecido. As marginais, né? As marginais, o rio ainda está lá. São áreas que são várzea, né? Vê o rio mais. Sumiu. E a hora que você vê isso, você entende por que enche a hora que chove, né? Porque eram os lugares, uma marginal, é o lugar de encher. Então, essa questão também da ocupação da terra, do planejamento urbano, do planejamento de parques, Fabrício, isso é importante também, né? A hora que a gente for fazer lugares novos, como é que a gente planeja diferente antes do que era constrói em qualquer lugar. E eu ia fazer uma pergunta aqui que tem a ver com uma pergunta que veio da plateia, então eu já vou exibir e a gente já emenda. Então a Luana está perguntando aqui, está dando parabéns por trazer um tema tão importante e atual, e a dúvida é como eu, como pessoa física, posso contribuir para a conservação da água. Eu vou emendar essa pergunta da Luana com outra que eu ia fazer para você, que é assim, o que as pessoas sabem ou acham, ou o que elas pensam sobre a água? Eu sei que vocês fizeram uma pesquisa bem legal aí sobre isso, queria que você aproveitasse a pergunta da Luana e trouxesse um pouco como é que as pessoas veem isso, a atuação em relação à água. Não, bacana, e obrigado, Luana, aí pela tua pergunta. Eu acho que começa com o entendimento que a água não vem da torneira, e começa com aquela nossa esfera de ação. Não importa que você está começando com dentro da tua casa, mas com aquilo que está na tua área de domínio, aquilo que você consegue fazer agora, né? Quer dizer, como que você usa isso de uma forma mais consciente. Tudo depende de água, então até o produto que você está comprando, ele é produzido de forma sustentável, de maneira que respeita não só as questões ambientais, mas as questões sociais, e aí você vai começando a abrir o leque, entendendo, né, como que você pode ir ampliando para além da tua esfera de ação direta. Começa com a nossa casa, aquilo que a gente usa, como que a gente usa, como que você melhora, aonde que você reduz, né, como que você pode... Ao reduzir, você não vai passar a privação, porque um aprendizado que a gente viu aqui
na cidade, na região metropolitana de São Paulo, durante a crise, é que mesmo quando teve o estímulo, a redução, todo mundo viu que tinha gordura no sistema, que dava para reduzir muito, né, porque a gente usa, em geral, de forma muito mal. Inclusive, você vê no período da seca as pessoas varrendo a calçada com água, né? Quer dizer, não faz sentido. Então, eu diria assim, começa dessa maneira. Outra coisa, né? Um exemplo simples, mas acho que só para dar uma dimensão da escala e daquilo que cada cidadão pode fazer. Se você reduz 3, 2 minutos do seu tempo de banho, você economiza por minuto pelo menos de 3 até mais de 10 litros de água. Imagina isso por pessoa, colocando numa cidade de 3 mil, 10 mil, 1 milhão de habitantes, 20 milhões de habitantes, como o caso aqui de São Paulo, 8 milhões de habitantes, como na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai gerando escala e impacto. E essa pesquisa, então eu diria isso, né? Começa dessa maneira, se você já está fazendo bacana, vai vendo, olhando mais largo para ver se você consegue amplificar a atuação, trazer mais pessoas. E aí tem outras formas de participação também, para ir movimentando. Você tem hoje diversos movimentos, né, coletivos, ONGs que abrem esse espaço de voluntariado, de participação. Tem os comitês de bacia, que eu vou falar mais sobre isso, pelo menos para começar a participar, esferas de governança, de gestão, que às vezes não é nem regional, é de bairro, é municipal, né? Tem movimentos que estão, desse ponto que a Andressa falava, dos rios que estão invisíveis, né? Estão recuperando, tornando esses rios visíveis, recuperando essas áreas, né? Então, tem diversos movimentos. Se você começar a prestar ir mais a fundo, começar a prestar atenção nessas coisas, você vai ver a quantidade de ações que são desenvolvidas. Mas eu diria, começa com aquilo que você consegue fazer. E sobre a pesquisa que a Andressa estava falando, a gente realizou essa pesquisa de opinião, lançada em março, está no nosso site, para quem tiver interesse, no tnc.org.br, ou se você colocar no site de buscas, né, pesquisa de opinião, água, TNC, você vai achar rapidamente. Nós desenvolvemos essa pesquisa com a Ipsos, que é o Instituto de Pesquisa de Opinião, em todo o território nacional, com todas as características da população, faixa etária, gênero, grau de escolaridade, poder aquisitivo, e foi interessante, porque pela percepção, duas coisas interessantes. De um lado, que a água está sendo muito mal cuidada, inclusive pelas pessoas, e que aí tem duas coisas interessantes. Dependendo do grau de escolaridade, a maior parte vê que a resposta e a solução está nas ações individuais, e à medida que aumenta o grau de escolaridade, percebe-se que você tem uma resposta mais efetiva por meio da governança. Então, talvez tenha um mix e um híbrido, que não é perder essas ações individuais, que elas são muito importantes, mas também colocá-las de maneira coletiva para lidar com essas situações complexas. Então, esses são alguns dos achados aí, Andressa, dessa pesquisa de opinião, que está disponível, né, no nosso site, e que, inclusive, aponta a grande maioria, né, das pessoas, mais de 80%, colocam que esses extremos climáticos que a gente está vivendo são os maiores riscos ambientais que a gente passa também no Brasil. É curioso, né, que a pesquisa de opinião da população traz isso, aquele relatório de riscos do World Economic Forum também traz isso. Então, assim, a gente tem desde CEOs... Ai, caímos aqui. Samuel caiu, daqui a pouco ele volta. Mas eu vou seguindo aqui falando um pouco. Desde CEOs até aí a população, vendo esse risco da água como algo importante e relevante para os negócios agora e no futuro. Então, eu achei interessante essa conexão. E eu queria aqui contar, enquanto a gente espera o Samuel voltar. Samuel está voltando aqui. Deixa eu colocar o Samuel de volta. Desculpa. Oi, Samuel, caiu, mas voltou. Não tem problema, eu estava fazendo um resumo aqui, você voltou bem na hora. Que aí eu ia contar um caso, assim, a gente às vezes como liderança de negócios, você falou da atuação individual, né? Tem a questão toda de todos nós somos líderes de alguma forma, de um negócio, de uma organização, de uma atuação da nossa região, da nossa família, enfim, o nosso papel aí como líder. Mas aí trazendo para a organização, às vezes a gente fica distante, né? O pessoal do escritório, ou mesmo está dentro da fábrica, de ver a água tá lá fora, né? Só chega e vai lá e tem a produção. E eu presenciei no agro operações, então indústrias ficando fechadas 4 meses, porque não tinha água potável na cidade.
o suficiente para abastecer. A hora que você pensa 4 meses de 12 fechado, isso tem um impacto financeiro significativo, não só para a empresa, mas para todas as pessoas envolvidas. A gente tem os colaboradores, as pessoas da cidade que dependem indiretamente e diretamente disso. E, por outro lado, o excesso de água, como a gente já falou, Rio Grande do Sul, a gente teve o norte do litoral de São Paulo, a gente teve Rio de Janeiro, então a gente teve outras regiões também com isso, que às vezes a gente fica impedido de operar. E o agro, ele é muito afetado, então seja o plantio, o manejo, quanto a indústria do agro. Eu queria que você falasse um pouco isso, da relação do agro, das propriedades com essa de garantir a água de qualidade. Perfeito. Acho que também tem um ponto, Andressa, você falou de 4 meses sem água, né, no agro. A hidrovia Tietê-Paraná, ela ficou 2 anos sem operar porque não tinha calado do rio. Então, imagina o impacto econômico que ela transporta grãos, transporta a produção do álcool, né, por onde a hidrovia passa. Então, primeiro, acho que tem uma notícia boa e uma notícia preocupante. A boa, trazendo ainda na perspectiva mais ampla das indústrias, né, do setor empresarial, a grande maioria já percebe o risco hídrico. Isso é uma boa notícia. O problema e o desafio é que menos da metade tem um plano para lidar com esse risco. Então, começa daí. Né? Se a gente não tem um plano para lidar e enfrentar esse problema, é um desafio. Quando você não enxerga ou não tem um plano para lidar com uma situação. Então, no setor do agro, que é um setor ultra dependente da água, e a gente está vendo essa variação climática acontecer como previsto há mais de 10 anos, nesses extremos, com maior intensidade de frequência desses pico de cheia com pico de seca prolongado, impacta muito a produção agrícola. Né? Então, e não só o excesso de água ou a falta dela, mas também o aumento da temperatura que tem, inclusive, já provocado deslocamento de culturas. Então, a gente precisa pensar exatamente numa resiliência produtiva, estabelecer estratégias de resiliência produtiva. E, novamente, aquilo quando eu estava falando da bacia hidrográfica, o planejamento da paisagem, como que eu consigo adequar o meu planejamento, a minha gestão ali daquele território, da minha fazenda, da melhor forma possível. E não adianta fazer também de forma isolada. Você pode adotar ali a tua medida, o teu manejo adequado, recuperar as tuas áreas, guardar a água, mas isso tem que ser feito nessa escala regional. Por quê? Porque a água não respeita esse limite da porta da fazenda, do município, do estado. Então, precisa pensar nessa lógica da bacia hidrográfica. Se não tiver algum movimento organizado, nada impede dos próprios usuários fazerem isso, ou buscar apoio para tal. Existem iniciativas nesse sentido, como consórcios intermunicipais que apoiaram tecnicamente, inclusive casos interessantíssimos, aonde já se reverteu, inclusive, um outro aspecto, que é a qualidade de água, aqui na bacia do Rio Jundiaí, também no estado de São Paulo, alterando aquilo que eu falava da classe de água, uma classe de água 4, que é um rio morto, é uma água como passa aqui o Rio Tietê na cidade de São Paulo, para um rio de classe 3. Aquilo, no período da crise hídrica, permitiu cidades captarem água para poder fazer o seu abastecimento e manter as suas atividades. Isso é fundamental. Isso salva vidas, isso mantém negócio, isso mantém atividade produtiva. Então, pensar nessa função de paisagem, nessa resiliência produtiva, nas melhores práticas agrícolas, né, para, primeiro, não perder solo fértil, porque também quando chove muito você perde esse solo fértil, e à medida que você mantém essas áreas importantes, quando chove, em vez dessa área escorrer, levar o solo, provocar erosão, ela vai infiltrar. E parte dessa água que infiltrou vai voltar para a parte superficial. Então, essa integração subterrânea superficial é muito importante. E quando a gente coloca essas medidas de forma conjunta com o proprietário rural, com o sindicato rural, com a bacia hidrográfica, junto com os outros atores, é aquilo que a gente começa a trazer impacto positivo, né? De mitigar esses riscos. Não é que eles não vão acontecer, esses impactos, mas a chance de você lidar com eles de uma melhor forma aumenta muito a tua chance. E com isso, no caso das atividades produtivas, manter a sua atividade produtiva.
inclusive técnicas, né? Técnicas de, hoje a gente fala de integração, lavoura, pecuária, floresta, técnicas de guardar água subterrânea para aquele período da seca, da própria restauração florestal, da recuperação das matas ciliares, das áreas de nascentes, das áreas de recarga. A gente vê muitas propriedades que estão com pasto degradado, áreas que acabam perdendo essa capacidade de retenção da água, de infiltração. Então, recuperar um pouco essa paisagem é uma das primeiras coisas que precisa ser feito. E a TNC tem exatamente apoiado aonde ela desenvolve as suas iniciativas, seja em nível local, do município, das propriedades, junto, em parceria, né, com governos municipais, estaduais, com o governo da União, com o setor privado, com a sociedade civil, exatamente essa mobilização, esse engajamento e esse diálogo para ter esse entendimento de que a natureza é uma aliada à produção, não uma inimiga. Né? Quer dizer, o impedimento ao desenvolvimento é se a gente não conta com esses aspectos, é quando a gente não tem água, ou então quando a gente tem esse excesso, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul. Sim. Não, me veio alguns exemplos aqui, algumas coisas. A gente falou da pessoa como indivíduo, né? E a questão de economizar água. Acho que se você já tentou, para quem está assistindo aí, você já tentou escovar o dente com só um copinho de água? O quanto é difícil, é mais cômodo eu escovar o dente com a torneira aberta, mas o tanto de água que eu gasto e o tanto que preciso. Então, esse é um exercício. Acho que outro exercício da gente como consumidor, né? Para produzir 1 litro de leite, a gente precisa de, eu nem lembro agora quantos milhares de litros, mas são muitos. Um cafezinho, uma xícara de cafezinho, dê uma pesquisada aí, quanto de água precisa para chegar aquela xícara de cafezinho até a sua casa. Calça jeans, uma calça jeans tradicional, ela leva entre 6 e 9 mil litros de água para o processo produtivo, e já tem processos de lavagem do jeans, da calça jeans, para deixar aquele aspecto mais usado e tudo que todo mundo gosta, que é fashion, com apenas um copo de água. Então, assim, você pode escolher entre um jeans que é feito com uma forma tradicional e um jeans que é feito de uma forma mais sustentável. A gente tem isso. Tem aí uma questão dos negócios, na hora que a gente vai para negócios. Eu fiz um projeto que era de SAF, de sistemas agroflorestais, a TNC era parte do projeto, inclusive, mas ali a gente já tem várias pesquisas, inclusive acadêmicas, que mostram que uma agricultura sustentável ela é muito mais produtiva do que uma agricultura predatória. E o que o produtor quer no final é valorizar a sua terra. Uma terra produtiva, ela é mais rentável, ela tem mais dinheiro, ela é menos gasta, eu gasto menos com adubo, com trocas, enfim. Tudo isso ele pesa no bolso. E a água está muito relacionada, eu gasto menos com irrigação e assim vai. E um outro projeto que eu fiz que era de saneamento. Ali no saneamento é uma questão de eficiência. O Samuel comentou um pouco, né, dessa questão do deslocamento e tudo, de você ir buscar coisas em fontes mais longe. Mas uma das grandes questões que a gente tem é o desperdício, muitas vezes, entre o ponto de geração, de onde eu coleto essa água, até o ponto de uso, né, nesse transporte, como é que eu torno isso mais eficiente. Acho que esses são exemplos de atuações bem diretas, né? E aí eu vou querer que o Samuel agora traga, mas ao mesmo tempo a gente fica assim, poxa, mas é tanta coisa, como é que eu atuo nessa escala maior? E aí eu quero que o Samuel traga agora o exemplo da coalizão e dessa questão da governança, de gestão, como é que funciona essa atuação nessa esfera maior, que é o que não está na nossa mão. E eu vou colocar aqui um comentário que veio, a Elis trouxe aqui: ouvir o Samuel me dá mais esperança na minha área de atuação como arquiteta da paisagem para a regeneração de ecossistemas. Excelente, Elis, isso mesmo. Então eu vou deixar o Samuel comentar esse comentário e também trazer isso que é quando sai da nossa alçada, seja como indivíduo ou como empresa, como é que é essa atuação numa amplitude maior. Perfeito. Acho que só um comentário rápido sobre o que a Elis coloca, né? Tem um trabalho que a TNC também está envolvida, que foi desenvolvida pelo Pacto de Restauração da Mata Atlântica, que mostra que para cada 2 hectares restaurados tem um potencial de gerar um emprego direto. Então, a gente está falando de uma cadeia produtiva no Brasil muito grande, né, que pode gerar oportunidades, inclusão, geração de empregos e renda, especialmente nessas regiões que precisam ser recuperadas e que não têm muita diversidade no emprego. Então, acho que esse é um aspecto importante.
Ou seja, e a gente está tentando também ajudar a organizar essa cadeia produtiva, podendo ofertar exatamente essa cadeia de negócios das soluções baseadas em natureza, dessa mitigação, resiliência climática. Sobre a coalizão, ela é uma ação pré-competitiva e coletiva. Pré-competitiva, eu dou exemplo. A gente teve uma primeira etapa da coalizão, onde a TNC é uma instituição que, como eu falei no início, atua em mais de 100 países do mundo. Aqui na América Latina, nós fizemos um estudo em 2014, identificando regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, onde a infraestrutura verde, essas soluções de natureza poderiam trazer maior resultado. E de um total de 25 cidades, 12 estavam no Brasil. Então, a gente achou que era um momento de não trabalhar de forma individual, cidade por cidade, mas sim de uma maneira coletiva. Então, a gente também conseguiu ter uma mobilização junto a 13 empresas que participaram da primeira etapa da coalizão. A gente tinha um projeto em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente conseguiu ampliar para a região metropolitana de Curitiba, de Belo Horizonte, ampliar a ação que a gente tinha no Distrito Federal, nas bacias que atuava no Pipiripau, para o Descoberto, que responde por quase 60% do abastecimento lá no Distrito Federal, e também no Espírito Santo. Eu vou dar o exemplo de 2 empresas aqui que são interessantes, 3 talvez, PepsiCo e Coca-Cola, trabalhando numa mesma região, de forma conjunta. Por quê? E Ambev, né? Porque entendem que antes da competição de mercado, que ela vai continuar acontecendo, mas sem um elemento, e eu chamo elemento, não um recurso, um elemento fundamental, não vai ter essa competitividade de mercado, que é a água, numa bacia de estresse hídrico, a bacia do PCJ. Então, entendem também que precisam atuar para além dos muros da fábrica. Ela pode ter um padrão de excelência, mas você está numa bacia de escassez, de conflito, certamente você vai ter problema. E se antecipar esses problemas e ser parte da solução, não do problema, eram os elementos que a coalizão trouxe. E a gente conseguiu, naquele período, captar uma quantidade de recursos significativo, 17 milhões de reais, mas alavancou cerca de 240 milhões de reais. Se a gente tivesse pego esse recurso, alocado diretamente na intervenção direta no campo, porque tinha esse objetivo, nessas áreas prioritárias, para gerar maior impacto nas áreas de produção de água, teria feito algo em torno de 1.000 hectares. A gente conseguiu, por meio das parcerias, por meio desse diálogo, que vai desde o proprietário rural até instâncias de governo, do setor privado, da sociedade civil, chegamos em mais de 124.000 hectares, conservados, restaurados e sobre melhores práticas. Quem está nos assistindo também pode pegar esse relatório da Coalizão Cidades pela Água no nosso site, relatório de 5 anos. E mais de 4.000 famílias sendo beneficiadas com essas medidas de conservação, restauração, mas também de saneamento rural, com mais de 20 milhões de reais investidos em pagamento por serviços ambientais. Claro, feito junto e em parceria com governos municipais, né, governos estaduais. Então, tudo isso gerou benefício. E uma coisa interessante na coalizão, se você for procurar, dentre todos esses atores que participam direto ou indiretamente, não tem nenhum que perdeu, todos saíram ganhando. E esse eu acho que é um game interessante, né? Um jogo interessante, onde todos saem ganhando. E aonde, inclusive, a gente acabou fazendo mais do que o Código Florestal exigia. De que maneira? Dialogando, concordando e validando com o proprietário rural, que é o dono da casa, né? Aquilo que podia ser feito e aquilo que ele concordava em fazer. E ele recebendo essas medidas de compensação. Eu cito um exemplo aqui também do estado de São Paulo, que é o projeto Nascentes, que as pessoas de lá chamam o Tinder do meio ambiente, que conectam, né? Quem precisa fazer compensação ambiental por uma estrada que foi construída, teve um desmatamento, você precisa recompensar. Só que quem vai fazer essa compensação não sabe onde tem área disponível. A gente sabe, junto com os parceiros locais, né, onde estão essas áreas, aonde já tem esse arranjo com o proprietário rural. E aí você conecta, né, quem precisa compensar com quem tem área para oferecer. E aí você acelera o processo, você gera múltiplos benefícios para quem tem que compensar, que não precisa ficar prospectando área, para quem está ofertando, que às vezes também precisa recuperar, porque é uma exigência do Código Florestal, a vantagem é que ele não vai precisar gastar R$1 e ele ainda pode receber se tiver o pagamento pelo serviço ambiental. Então é parte desses arranjos todos que vai desde o nível local, municipal, passando pelos estados até a União,
por exemplo, junto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, né, com o programa Produtor de Água, e as empresas que entendem que não adianta serem excelências do muro da fábrica para dentro, mas ser também um ator ativo na busca dessa solução ou na mitigação desse processo de uma maneira coletiva. Então, isso me parece que é um modelo que a gente deve persistir, principalmente vendo os resultados alcançados, vendo que não teve nenhum perdedor nesse processo e que a gente pode seguir para dar maior escala ainda nesses mecanismos, né? Me veio uma frase aqui, um pensamento. Você falou de Coca, Pepsi e Ambev juntos, né? Alguém imaginou a Coca com a Pepsi junto e a Ambev? Tem amigas que trabalham na Ambev, assim, quem trabalha na Ambev não pode nunca beber coisa de outra marca e tudo. E nesse ponto, elas se unem. E aí me veio uma questão, se a gente foca muito, no geral, dos negócios, no diferencial competitivo. E tem alguns assuntos que a gente deveria, talvez, pensar no comum competitivo, ou no que é coletivo competitivo, porque é isso, assim, a água, ela é uma questão de sobrevivência para os negócios. Então, não é um diferencial competitivo eu ter água, porque eu não consigo ter água só aqui no meu quadradinho. Então, eu tenho a água, ela é fluida, ela permeia. Então, assim, para eu conseguir sobreviver, para eu conseguir ser competitivo, eu tenho esse comum competitivo, que é o ativo da água, e nesse aspecto, uma ação coletiva ela é bem-vinda, onde marcas competidoras estão atuando para um bem maior, que a gente está falando, sim, de sobrevivência e também de competitividade, porque é ter uma água de qualidade, com preço mais baixo, com menos questões de saúde. A gente sabe que isso gera aí impacto na saúde das pessoas, que oneram tanto o poder público, mas também aí a vida econômica em geral, né? Menos economia, menos produtividade, as questões de saúde. E aí eu vou trazer um ponto aqui que a gente estava falando, né? Atuação individual, atuação de empresa, atuação coletiva. Você deu alguns exemplos do Nascentes, que eu acho que isso é muito importante. Às vezes essa questão ser complexa e ser grande, ela dá medo. E o recado que eu queria aqui para todo mundo é que, assim, é possível. Às vezes tem coisas que são trabalhos de formiguinha e tem coisas, mas as formiguinhas se juntam e a gente tem um trabalho gigantesco. Acho que a gente tem aí esses exemplos que o Samuel trouxe. Me fala o que você vê em termos de tecnologia que pode ajudar nessa escalada, Samuel. O que você já viu que são exemplos de tecnologia, sejam tecnologias biológicas ou tecnologias digitais, o que você já viu que contribui? Tá certo. Não, eu vou, acho que só colocar um ponto anterior, que é o planejamento estratégico dessa visão, porque aí você vai adequar quais são as ferramentas necessárias para isso. Mas eu acho que aquilo que eu tinha comentado, né, de enfrentar esse risco, tem inclusive um risco que não está ainda muito contabilizado nesse processo, que é o risco reputacional, é a licença social de operação, né? Isso está cada vez mais presente. E esse aspecto reputacional, ele é muito importante, porque às vezes não é aquilo que uma empresa faz, mas aquilo que parece ser sobre o olhar da sociedade. Então é preciso entender isso e se posicionar, não a qualquer momento, mas tem um tempo certo também para essas questões. E eu acho que uma pergunta que a gente sempre colocava, de que lado você quer ficar? Do lado do problema ou do lado da solução? Né? Então, também tem essa questão da gestão do risco reputacional e falar sobre esse plano estratégico onde a gente vai buscar as tecnologias. Às vezes a gente pensa na tecnologia, na inovação, numa coisa super rebuscada. Eu quero trazer aqui um exemplo, né, para dizer também aquilo que a gente entende como inovação. Lá para os idos dos anos 2000, 2004, a gente conseguiu apoiar e desenvolver o primeiro caso de pagamento por serviço ambiental no Brasil, no município de Extrema, aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, onde está o sistema Cantareira. A inovação foi ter a visão da sustentabilidade, e eu vou dizer como que isso evoluiu ao longo do tempo. Primeiro, a gente vê alguns elementos comuns, a liderança, né? A liderança lá do secretário de Meio Ambiente, que identificou as parcerias estratégicas, conseguiu R$20 mil e trabalhava com os recursos que ele tinha na mão. Extrema é um município que tem muita montanha, né?
Então, e precisava recuperar aquelas áreas do topo de montanha, que é uma área de preservação permanente. Você não consegue subir com um topo de morão nas costas. Então, tinha um burro que ajudava a subir, um Fusca que ia para tudo que era lado. Então, passados todos esses anos, além de virar uma referência, os 20 mil reais viraram mais de 6 milhões de reais investidos no município, na área ambiental, um município de 32 mil habitantes. O Paulinho, né, que foi o secretário, fala que o burro morreu, mas deixou descendente. O Fusca está lá até hoje. E esse programa de extrema virou um programa do conservador da Mantiqueira em mais de 600 municípios entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, cujo objetivo é restaurar 1.500.000 hectares. Isso é mais do que 10% da meta climática brasileira. Então, você vê como que essas coisas vão evoluindo. Isso é uma tecnologia, isso é uma inovação. Tem também, ainda falando das soluções de natureza, uma busca contínua, permanente, para fazer a redução do custo da restauração, né? Porque ainda tem um custo relativamente alto. É preciso organizar essa cadeia produtiva para que essa cadeia de alguns bilhões de reais possa funcionar, gerando emprego, gerando inclusão de pessoas, né, com uma nova oportunidade. Essa também é uma nova tecnologia que tem que ser aprimorada, as técnicas que podem ser utilizadas, que vão trazer maior efetividade no cumprimento da restauração e, ao mesmo tempo, na redução do custo. Tem outras relacionadas à água, né, na purificação de sistemas, e aí acho que a gente tem que fazer algumas observações. Desde aquela água que você salva vidas, porque você está pegando água, às vezes, sem um tratamento, e às vezes com um tratamento mínimo, e tem diversas tecnologias super simples que podem chegar a comunidades isoladas, inclusive a comunidades ribeirinhas, a um custo baixíssimo, né? E que precisa também ter um trabalho de educação, de convencimento, para que o equipamento possa funcionar, assim como o saneamento rural, né? A gente está falando, às vezes, de algumas cidades grandes que a menos de 15 quilômetros de distância, chegando na zona rural, em cidades, né, da região sudeste, que você tem grandes problemas de saneamento rural. Então, é preciso também pensar nessas tecnologias. E até grandes tecnologias como o reuso de água, né? A gente vai precisar pensar nessas tecnologias de reuso de água para poder diminuir a pressão sobre a oferta, especialmente dessa água da melhor qualidade, organizando todos esses processos. E a gente tem tecnologia disponível para isso, tecnologia de osmose reversa, e aí a gente vai ter que fazer as contas para ver, primeiro, qual que é a tecnologia necessária, a que custo, como que a gente consegue reduzir esse custo e como que a gente consegue dar escala a essas medidas. E que mecanismos financeiros que a gente também coloca nessa arquitetura para que ela possa funcionar. Vou dar um outro exemplo de tecnologia social, as cisternas, que eu acho que as pessoas têm alguma ideia disso, né? No semiárido, é o que salva as pessoas de conseguir ter aquela água da chuva no período que tem a precipitação para ter água no período da seca. Tem outras tecnologias que, além de manter essa água para beber, também consegue manter a água para a produção agrícola, né? Então, tecnologias sociais, tecnologias de ponta, como essa que eu falei, da osmose reversa, de reuso de água, de saneamento rural, que se adeque a cada situação, né? Não tem, acho que, uma medida única, mas é algo que a gente precisa investir de forma permanente. E aí, acho que tem um componente também importante quando a gente está falando do setor privado, das empresas, que é o componente de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, eu acho que o investimento nessa busca das soluções sempre vai trazer essa nova fronteira para a inovação, para novas alternativas, né? Uhum. Não, foi ótimo que você trouxe esses exemplos de tecnologia bem concretos, porque às vezes a gente pensa em tecnologia como só algo digital, né? E a gente tem as tecnologias e as inovações digitais e a gente tem as que são mais concretas, que são palpáveis, são do mundo real, como diz o pessoal do mercado financeiro, a economia real, né? O pessoal do mercado financeiro que usa bastante esse termo. E eu acho que isso é fundamental. Hoje o Brasil só é esse destaque no agro que ele é por conta muito do investimento que foi da Embrapa. Então, de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para essa parte de agricultura. E nessa parte de conservação de água também. Então, esse desenvolvimento de tecnologias, como vários exemplos bem concretos que o Samuel deu, são fundamentais para a gente evoluir nessa questão.
Quando a gente pensa em sustentabilidade como um todo, você trouxe aí, Samuel, também a questão das metas climáticas, né? E ontem eu estava num evento, inclusive, discutindo isso, de metas climáticas, e às vezes parece uma coisa etérea, né? Difícil de atingir, a gente fala 2050 eu não sei se eu vou estar aqui. Então, parece muita coisa para fazer, realmente a hora que a gente pensa em planeta, mas a gente consegue trazer isso para palpáveis, para metas intermediárias, para ações que a gente consegue tomar. E aí, pensando nessa sustentabilidade no mundo, a gente tem alguns setores e algumas áreas que eles são fundamentais para um desenvolvimento sustentável. Um deles é saúde, o outro é habitação. A gente tem no Brasil um déficit habitacional grande. A gente tem a questão de alimentação e de saneamento, que, como o Samuel falou, de acesso à água de qualidade, o tratamento depois, mas também a água chegar de qualidade, né? E a hora que a gente pensa em alimento, eu não consigo ter alimento sem água. A hora que eu penso em saúde, a água está relacionada com a questão de saúde. A gente tem várias pesquisas aí, o Samuel podia passar a tarde falando de vários dados que são relacionados ao quanto a água de qualidade não interfere, sim, na saúde, né? Então, a gente vê a água permeando e a gente vê isso, que isso é base para a gente ter uma economia, uma sociedade mais sustentável e para a gente ter negócios prósperos também. Então, isso está bem relacionado. E a gente está chegando no final aqui da live, dá vontade de ficar aqui por 2 horas falando. Eu tinha várias dúvidas ainda, várias coisas para abordar com o Samuel, mas só para recapitular. Então, a gente viu um pouco conceitos de bacias hídricas, que elas são fluidas, elas atravessam fronteiras e regiões. Há formas de a gente atuar como indivíduo, como empresas e também como sociedade, como governança. Samuel falou aí da coalizão. Quem depois quiser saber um pouco mais da coalizão, como quer fazer parte, então manda mensagem para mim. O Samuel aí está à disposição, mas pode mandar mensagem aí nas redes que a gente fala. E nessa questão, o quanto a água, sim, é custo direto e é resultado direto, e que as pesquisas e tecnologias, elas são fundamentais para a gente evoluir de forma escalável e com soluções baseadas na natureza. E aí eu queria deixar agora mais uns minutos, Samuel, para suas considerações finais, já te agradecendo. Queria que você aí falasse o que vem aí para a gente fechar o evento. Não, perfeito, Andressa. Queria mais uma vez, em nome da TNC, agradecer aqui a oportunidade da gente fazer esse bate-papo. A gente fica à disposição se tiver perguntas e voltar com outras oportunidades, com outros temas. E eu acho que falar que a gente tem aqui uma oportunidade muito grande. Da mesma forma que a gente tem um grande desafio, tem também uma enorme oportunidade, né? Nessa transição essa lógica da economia da transição energética, né? Da resiliência produtiva, da adaptação às mudanças climáticas, na recuperação das bacias hidrográficas, no setor do saneamento que você falou, a gente tem 35 milhões de pessoas que ainda estão excluídas desse direito universal, né, no Brasil. E a previsão de investimento nos próximos 20 anos é da ordem de 500 bilhões de reais. Então, a gente tem uma grande oportunidade de gerar uma grande transformação considerando a recuperação das bacias. Na produção agrícola, você trouxe muito elemento aí do agronegócio. A gente tem também a questão do cerrado, como esse grande berço de produção dos alimentos, mas, ao mesmo tempo, uma grande ameaça do desmatamento e dos polos de irrigação. Mas é possível fazer isso de forma sustentável, de forma orquestrada, de maneira a manter os direitos das comunidades tradicionais, dos povos originários, da produção agrícola, da sociedade civil, do desenvolvimento dos estados, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, talvez esse elo do diálogo, né, de encontrar os elementos comuns e da governança seja um caminho. Não deu tempo também da gente falar muito, mas eu queria aqui deixar para quem está nos assistindo também essa lógica da governança. Quem tiver interesse, tem o Observatório de Governança das Águas, do qual a TNC é parte, representante desse comitê gestor, fomentando essa governança hídrica no Brasil, apoiando essas instâncias de governança para que elas possam cumprir o seu papel. Se você colocar o Observatório de Governança das Águas, você também vai encontrar aí esse site e encontrar mais detalhes, e a gente fica à disposição para trocar mais ideias e voltar numa oportunidade futura. Eu agradeço muito, Andressa. Imagina. Quer falar 2 minutinhos o que é essa governança, ou Samuel, só para a gente encerrar, que acho que é para deixar curiosos aí, depois mandarem perguntas? Essa é a governança que a nossa Lei das Águas traz. Uma das inovações, além de trazer como fundamento a bacia hidrográfica, ela cria a figura, por exemplo, dos comitês de bacias hidrográficas, que reúne governos,
usuários de água, sociedade civil, porque uma coisa que a gente não falou muito aqui é que ninguém sozinho vai dar conta desse recado, mas sim essa confluência de atores em busca de uma solução comum, que junto com aqueles instrumentos de gestão, se eles funcionarem bem, no final do dia é para você ter melhor qualidade e quantidade de água, mitigando também esses extremos climáticos. Então, o Observatório das Águas, ele traz um pouco esse olhar de apoiar essas instâncias de governança, os órgãos gestores, a questão da inclusão, da participação social e, atualmente, também da incidência nas políticas públicas, porque também tem um movimento de retrocesso em termos do arcabouço socioambiental brasileiro. É importante a gente não perder o que representa ganho para a sociedade, né? Então, o OGA também atua nessas frentes. Uhum. Não, legal. Eu acho que esse é um ponto para a gente deixar assim. A agenda de água é uma agenda de CEO, é uma agenda de liderança, é uma agenda da operação, é uma agenda de cidadão. Acho que é uma agenda de todos, né? É a agenda de poder público. Ficou muito claro nesses últimos acontecimentos o que acontece quando esse sistema está desbalanceado. Bom, agradeço, Samuel, mais uma vez. Agradeço todo mundo que seguiu com a gente aí, ou quem está ouvindo depois. Ficamos à disposição. A gente volta daqui a 2 semanas com um tema relacionado à diversidade. Eu vou fazer suspense, não vou falar qual mas a gente volta daqui a 2 semanas, então, com mais um Sustain Talks. Obrigada a todo mundo. Samuel, muito obrigada. Um prazer ter você. Obrigado, Andressa. E quem tiver mais curiosidade, pode também participar da Coalizão pelas Águas. Fica aí Isso, bem lembrado. Quem Fase quiser 2. mais da Coalizão, manda aí mensagem, pode comentar, mandar direct aí, que a gente entra em contato com mais informações e marca uma conversa, enfim, a gente está à disposição também. Tá bom, gente? Obrigada, Samuel, e até a próxima.